A vida de Júlio César Chávez, o ícone do boxe mexicano, cuja história vai além dos títulos e das vitórias. Como é que um jovem que lutava por moedas acabou ganhando milhões no cenário mundial? Para depois enfrentar batalhas muito mais perigosas. Fora do ringue. Um homem que, a cada golpe lançado no ringue, carregava consigo o peso de uma infância marcada pela pobreza, as expectativas de uma nação e os demônios que o assombravam fora das cordas. O que se esconde por trás dos punhos de aço que derrubaram lendas e dos olhos que viram a glória e a queda em um único movimento? Este não é apenas um relato de triunfos esportivos. É uma viagem às profundezas de uma alma que tocou o céu e o inferno. Início da vida de Júlio César Chávez, conhecido como o grande campeão mexicano, nasceu em 12 de julho de 1962 em Ciudad Obregón, Sonora. A infância dele foi marcada pela pobreza e pelas dificuldades. Seu pai, Rodolfo Chávez, trabalhava na ferrovia, o que fez a família viver em um vagão de trem. Júlio cresceu junto com suas 5 irmãs e 4 irmãos nesse ambiente humilde. Desde cedo, ele observou sua mãe, Isabel González, fazendo trabalhos domésticos para sustentar a numerosa família. Essas experiências forjaram nele uma determinação férrea de superar a pobreza e proporcionar uma vida melhor para seus entes queridos. A família Chávez se mudou para Culiacán, Sinaloa, quando Júlio ainda era uma criança. Nesta cidade, seu interesse pelo boxe começou a florescer. Seus irmãos mais velhos, Rodolfo e Rafael, já estavam imersos no mundo do boxe, tendo estreado profissionalmente sob a tutela de Ramon Zurdo Félix, um treinador renomado da região. A influência de seus irmãos e o ambiente pugilístico em que cresceu despertaram em Júlio uma paixão pelo esporte dos punhos. Aos 16 anos, ele decidiu se aventurar no boxe amador, onde enfrentou desafios que o prepararam para sua futura carreira profissional. Apesar das adversidades, Júlio César Chávez sempre manteve um vínculo especial com seu lugar de origem. Décadas depois de alcançar a fama, ele visitou a humilde casa em Ciudad Obregón, onde passou seus primeiros anos, e expressou seu desejo de comprá-la e restaurá-la, como uma homenagem às suas raízes e aos sacrifícios de sua família. A história de Júlio César Chávez é um testemunho de resiliência e determinação. Desde seus começos em um vagão de trem até se tornar uma lenda do boxe mundial, sua vida reflete a capacidade de superar obstáculos e alcançar sonhos, sem nunca esquecer de onde vem. O início do boxe na vida dele. Júlio César Chávez encontrou no boxe um refúgio para escapar das dificuldades que enfrentava no dia a dia. A entrada dele no mundo do pugilismo não foi um caminho planejado ou estruturado, mas sim uma consequência das circunstâncias de sua infância. Sendo o mais novo de uma família numerosa, seus irmãos mais velhos desempenhavam um papel crucial em sua vida. Foi Rodolfo Chávez, um de seus irmãos, quem viu em Júlio um potencial para o boxe, e junto com Rafael, ele foi incentivado a colocar as luvas desde muito jovem. As lutas improvisadas começaram como um jogo entre irmãos, mas logo se tornaram desafios com outros garotos do bairro. Naquela época, Júlio lutava por algumas moedas, que mal davam para um pão doce ou um refrigerante. Embora no começo ele fizesse isso relutantemente, logo descobriu que tinha um talento natural para esse esporte. Sua determinação e resistência o destacaram das outras crianças da sua idade. Cada golpe recebido não só fortalecia seu corpo, mas também seu espírito. Júlio costumava treinar em condições rudimentares, com um par de luvas usadas e um saco de areia improvisado como saco de boxe. Mas além dos recursos, o que realmente o impulsionava era o desejo de mudar o destino de sua família. Queria tirar minha mãe do vagão de trem, lembrou Chávez em várias entrevistas. Refletindo como seu entorno o moldou desde cedo. Aos 16 anos, Júlio começou a treinar formalmente com o treinador Ramon Félix, conhecido como Zurdo Félix, em uma pequena academia em Culiacán. Lá ele aprimorou sua técnica e desenvolveu a famosa força no seu gancho no fígado, que mais tarde o tornaria uma lenda do boxe. Não demorou muito para que ele estreasse no âmbito amador, onde rapidamente se destacou.
Seu estilo agressivo e sua capacidade de absorver golpes o tornaram um concorrente temível. O boxe, no entanto, não só representava uma forma de escapar, mas também uma disciplina que lhe ensinou valores fundamentais. Júlio aprendeu a importância da constância, o respeito pelos seus oponentes e a humildade diante das vitórias. Embora muitas vezes voltasse para casa com feridas e hematomas, ele sempre levava consigo a satisfação de ter dado o seu melhor no ringue. Durante seus primeiros anos como boxeador, Júlio César Chávez chegou a ser considerado pequeno demais para ter sucesso no boxe profissional. Muitos treinadores o viam como um jovem de constituição fraca e sem a aparência típica dos campeões. No entanto, sua determinação e sua capacidade de superar limites físicos desafiaram todas as expectativas. Décadas depois, ele seria reconhecido como um dos melhores libra por libra da história do esporte. A transição da pobreza para a riqueza. Júlio César Chávez passou de lutar por centavos nos bairros de Culiacán a receber pagamentos milionários por suas lutas nos maiores estádios do mundo. No entanto, essa mudança drástica em sua vida não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de anos de sacrifício, dedicação e uma determinação inabalável. Sua história se tornou um exemplo de como os sonhos podem superar até mesmo as barreiras mais imponentes. Em 1980, aos 17 anos, Chávez estreou como profissional enfrentando Andrés Félix em Culiacán. Aquela luta marcou o início de uma sequência imbatível que se estenderia por quase 90 lutas. Embora seus primeiros pagamentos fossem modestos, foram suficientes para que Júlio pudesse contribuir com a economia de sua casa. Pouco a pouco, as oportunidades começaram a aparecer e, com elas, as receitas começaram a crescer. Os promotores perceberam sua capacidade de atrair multidões e seu estilo agressivo, que encantava os fãs de boxe. À medida que sua carreira avançava, os pagamentos por luta também aumentaram. No entanto, um dos momentos mais significativos chegou em 1984, quando ele enfrentou Miriam Azabashi Martinez, em Los Angeles, Califórnia, pelo título mundial superpena do Conselho Mundial de Boxe. Júlio ganhou a luta por nocaute técnico no 8º round, se tornando campeão do mundo pela primeira vez. Essa conquista não só lhe trouxe reconhecimento internacional, mas também marcou um ponto de virada em sua situação econômica. Pela primeira vez, Chávez começou a receber valores que jamais havia imaginado. O boxe permitiu que Júlio deixasse para trás a pobreza que havia definido sua infância. Ele comprou uma casa para sua mãe, algo que sempre sonhou desde que era criança vivendo em um vagão de trem. Ele também adquiriu propriedades para seus irmãos e se certificou de que sua família não tivesse que enfrentar as dificuldades que ele havia vivido. No entanto, o dinheiro e a fama trouxeram novos desafios. Um dos marcos econômicos mais destacados de sua carreira chegou em 1993, quando ele lutou contra Greg Algin no Estádio Azteca, diante de mais de 132 mil espectadores, um recorde de público que ainda permanece imbatível no mundo do boxe. Por essa luta, Chávez recebeu um pagamento recorde de $10 milhões, se consolidando como um dos atletas mais bem pagos de sua época. Apesar de seu sucesso financeiro, Chávez confessou que a felicidade parecia escapar e que o dinheiro não compra paz, ele disse em uma entrevista. Muitas vezes ele sentia um vazio emocional que nem o luxo nem a fama conseguiam preencher. A pressão para manter seu status, as exigências dos patrocinadores e a constante atenção da mídia começaram a cobrar seu preço em seu bem-estar mental. Chávez enfrentava uma batalha interna que era tão desafiadora quanto qualquer uma de suas lutas no ringue. O preço da fama. À medida que Júlio César Chávez ascendia ao estrelato, a fama se tornou uma força tanto transformadora quanto destrutiva em sua vida. Ser um dos boxeadores mais reconhecidos do mundo trouxe consigo luxos, admiração e prestígio, mas também pressões e tentações que começaram a desgastar sua estabilidade emocional e pessoal. Chávez, que uma vez lutou por centavos na infância, agora enfrentava uma luta muito mais complexa fora do ringue.
o de manter sua essência enquanto o mundo observava. A fama abriu as portas para um estilo de vida opulento. Com acesso a luxos inimagináveis, casas nas melhores áreas, carros de alta gama, iates e festas cheias de celebridades. Mas, como ele admitiu em entrevistas, com esses privilégios também vieram o álcool, as drogas e as más companhias. Chávez se viu cercado por pessoas que buscavam se aproveitar de seu sucesso e que muitas vezes o empurraram para hábitos destrutivos. A pressão para se manter no topo era esmagadora e, em vez de buscar apoio, ele encontrou consolo nas substâncias que mais tarde quase o destruíram. Sua adição ao álcool e à cocaína começou durante seu auge nos anos 90. Naquele momento, Chávez era um ídolo indiscutível, não só no México, mas no mundo do boxe. Cada luta era um evento nacional, e seu invicto o tornava uma figura praticamente mítica. No entanto, por trás das luzes e dos aplausos, ele lidava com uma solidão que o levou a desenvolver comportamentos autodestrutivos. Como ele mesmo disse, ganhou milhões. Tinha tudo. Mas eu me sentia vazio. O impacto de seu estilo de vida começou a se refletir em seus relacionamentos mais próximos. Seu casamento com Amalia Carrasco, a mãe de seus filhos, se deteriorou rapidamente devido às suas infidelidades e ao abuso de substâncias. Os confrontos entre os dois se tornaram constantes, afetando também seus filhos, que cresceram em um ambiente de tensões familiares e excessos. Embora Chávez tentasse equilibrar sua vida pessoal com sua carreira, a fama continuava exigindo mais dele, afastando-o do que realmente importava. No ringue, Chávez continuava colhendo triunfos, mas seu corpo e mente começavam a ressentir os estragos de sua vida fora dele. As longas noites de festa, combinadas com a rigidez dos treinos e das lutas, começaram a cobrar seu preço no seu desempenho. A pressão para manter seu invicto se intensificou. E os meios de comunicação não demoraram a apontar sinais de cansaço em suas lutas. Um momento particularmente difícil foi sua primeira derrota profissional em 1994 contra Frank Rafael, um evento que marcou o fim de sua sequência invicta de 89 lutas. Embora Chávez tenha conseguido vingar essa derrota meses depois, o impacto emocional e mediático da derrota pela primeira vez foi devastador. Para ele, a derrota representava não só um golpe na sua carreira, mas também na sua identidade, como o invencível César do boxe. Durante seu auge, Chávez chegou a ter uma rotina diária em que consumia grandes quantidades de tequila misturada com clamato, além de cocaína, enquanto continuava cumprindo com seus compromissos de treino e promoção. Apesar desses hábitos extremos, sua resistência física era tão notável que ele conseguia se manter competitivo no ringue. Esse dado ressalta tanto seu talento natural quanto sua capacidade de treinamento, como os riscos que ele enfrentava em sua vida pessoal. O preço da fama para Chávez foi mais alto do que muitos imaginam. Embora tenha alcançado a glória esportiva e se tornado um símbolo nacional, sua vida pessoal se fragmentou no processo. A dualidade de ser um herói público e um homem com lutas internas deixou cicatrizes profundas em sua trajetória. No entanto, esses desafios também fizeram parte de sua transformação, já que, como ele mesmo admite, enfrentá-los foi o que eventualmente o levou a buscar redenção e paz em sua vida. A história de Júlio César Chávez é um lembrete de que até os maiores ídolos são, no final das contas, humanos, e que por trás de cada vitória há batalhas pessoais que poucos conseguem ver. E que por trás de cada vitória há batalhas pessoais que poucos conseguem ver. Batalhas legais e vínculos com cartéis. No auge de sua carreira, Júlio César Chávez. Ele não era apenas uma figura esportiva de renome mundial, mas também uma das personalidades mais influentes do México. Esse status o colocou no radar de diversas forças de poder, incluindo o mundo do narcotráfico, que naquela época vivia seu auge no país. Embora Chávez sempre tenha negado ter participado diretamente em atividades ilegais, sua proximidade com figuras do crime organizado gerou controvérsias e deixou uma sombra em seu legado. Chávez cresceu em Culiacán, uma região que historicamente tem sido associada a poderosos cartéis de drogas.
Com o passar dos anos, o campeão forjou amizades e conexões que, embora ele insistisse que eram apenas de caráter social, despertaram o interesse tanto das autoridades quanto da mídia. Em uma entrevista, Chávez confessou ter participado de reuniões onde estavam presentes figuras como Joaquim, El Chapo Guzmán e os irmãos Arellano Félix. No entanto, ele esclareceu que sua intenção nunca foi se envolver em seus negócios, mas sim manter uma postura neutra e amistosa para evitar conflitos. A vida de luxo de Chávez e suas aparições públicas com empresários e personalidades influentes alimentaram especulações. As autoridades mexicanas investigaram suas finanças, buscando vínculos com operações ilícitas. Embora nunca formalmente acusado, Chávez admitiu que essas investigações lhe causaram estresse e afetaram sua reputação. Ele afirmou que era melhor ser amigo do que inimigo dessas pessoas, mas nunca participou de suas atividades. Apesar das explicações, episódios alimentaram rumores. Na minha posição, era melhor ser amigo do que inimigo dessas pessoas, mas eu nunca fiz parte do que eles faziam. Apesar dessas explicações, houve episódios que alimentaram os rumores. Em uma ocasião, após uma luta em Tijuana, Chávez foi visto celebrando em uma festa organizada por um dos líderes do cartel, Arellano Félix. As fotografias e os depoimentos dos presentes se tornaram um escândalo midiático. E embora Chávez tenha tentado minimizar o impacto, o dano à sua imagem já estava feito. Paralelamente, os problemas legais de Chávez não se limitaram apenas a esses rumores. Durante sua carreira, ele também enfrentou processos civis e disputas com promotores, incluindo o famoso Don King. Essas disputas envolviam pagamentos e contratos, o que complicou ainda mais sua situação financeira no ocaso de sua carreira. Em um momento, Chávez revelou que havia perdido grandes quantias de dinheiro devido a essas disputas, o que o forçou a vender algumas de suas propriedades. Apesar desses desafios, Chávez continuou lutando e usando sua influência para se manter no centro das atenções. No entanto, o estresse desses problemas começou a se manifestar em sua vida pessoal. A pressão de lidar com as demandas, as investigações e os rumores. Isso levou a se aprofundar em seus problemas com álcool e drogas, o que só piorou a percepção pública de sua figura. Chávez foi assessorado por figuras políticas de alto escalão, incluindo o ex-presidente Carrasco Salinas de Gortari, que se tornou um dos seus aliados mais próximos. Segundo Chávez, Salinas o ajudou a lidar com as complexidades legais e midiáticas de sua situação, oferecendo orientação para proteger sua carreira. Essa relação também foi alvo de críticas, já que muitos viram nisso uma tentativa do governo de se vincular a um ícone popular para ganhar simpatia entre a população. Relação com sua mãe e sua família ao longo de sua vida. Júlio César Chávez apontou sua mãe, Isabel González, como sua maior inspiração e apoio incondicional. Desde seus humildes começos, em um vagão de trem, até alcançar a glória no boxe, Chávez manteve um vínculo profundo com sua mãe, que representava o pilar de sua família e a motivação por trás de muitas de suas conquistas. Isabel era conhecida por sua força e dedicação. No meio da pobreza, ela trabalhava sem descanso para garantir que seus filhos tivessem algo para comer. Ela lavava e passava roupas para complementar a renda do seu marido, Rodolfo, enquanto cuidava de seus numerosos filhos em um lar onde a falta era constante. Apesar das dificuldades, ela inculcou valores como a honestidade, a humildade e a disciplina em todos eles, deixando uma marca indelével na personalidade de Júlio. Chávez sempre se lembrou de como sua mãe sacrificava tudo pela família. Quando ele começou a ganhar dinheiro com o boxe, seu primeiro gesto foi recompensar esses sacrifícios. Uma das primeiras coisas que ele fez após alcançar a fama foi comprar uma casa para Isabel. Para Chávez, este ato representou o culminar de uma promessa feita durante a sua infância. Falei para minha mãe que um dia não precisaria mais trabalhar, que iria morar em uma casa linda, e consegui cumprir isso. Além dos aspectos materiais, a relação entre mãe e filho era profundamente emocional. Isabel esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Chávez, oferecendo apoio incondicional tanto em suas vitórias quanto em suas derrotas.
Mesmo quando Júlio enfrentou problemas com vícios e alcoolismo, Isabel nunca deixou de incentivá-lo a encontrar seu caminho para a recuperação. Seu amor e força foram cruciais para que Chávez conseguisse se manter de pé nos momentos mais sombrios. No entanto, nem todas as relações familiares de Chávez foram igualmente harmoniosas. A relação dele com os irmãos, embora próxima na juventude, se complicou com o tempo devido às dinâmicas que o sucesso trouxe. Alguns ressentiam que Chávez se destacasse dos demais, enquanto outros se envolveram em polêmicas que mancharam a imagem do campeão. Apesar disso, Chávez tentou manter a unidade familiar, reconhecendo a importância da família em sua vida. Em muitas entrevistas, Chávez expressou que os ensinamentos de sua mãe o guiaram em seus momentos mais difíceis. Ele se lembrava, por exemplo, de como Isabel insistia que as conquistas materiais não definem uma pessoa e que o verdadeiro sucesso está no caráter e nas ações. Essas lições ganharam um significado especial quando Chávez passou por períodos de crise pessoal, dando-lhe uma perspectiva sobre o que realmente importava. Problemas matrimoniais e amorosos. A vida amorosa de Júlio César Chávez foi tão turbulenta quanto suas lutas no ringue. Embora tenha conseguido construir um legado inesquecível como boxeador, sua vida pessoal foi marcada por conflitos, infidelidade e as consequências dos vícios. Essas dinâmicas impactaram profundamente sua relação com Amalia Carrasco, a mãe de seus 3 filhos, e definiram um capítulo importante de sua história pessoal. Chávez conheceu Amalia na juventude antes de alcançar a fama. O casal se casou em 1980. Pouco depois que Júlio começou sua carreira profissional. No começo, o casamento foi um refúgio para Chávez, que via em Amalia uma figura de apoio no meio das dificuldades que enfrentava para seguir em frente. No entanto, com o tempo, a fama e o sucesso colocaram à prova a relação. Como ele mesmo confessou, o estilo de vida de Chávez fora do ringue, cheio de excessos e tentações, gerou um distanciamento que eventualmente quebrou o casamento. As infidelidades de Chávez foram uma constante durante sua relação com Amalia, algo que ele mesmo admitiu em várias entrevistas. A pressão de ser um ícone público e a facilidade de acesso aos luxos e festas o levaram a buscar consolo fora de casa. Embora tentasse manter a família unida, as consequências de seus atos eram inevitáveis. Amalia, que suportou anos de desdém e conflitos, finalmente decidiu se separar dele nos anos 90. Quando os problemas de Chávez com drogas e álcool chegaram ao seu ponto mais crítico. Apesar da separação, Amalia e Chávez compartilharam momentos de reconciliação, especialmente pelo bem-estar dos filhos. Amalia sempre demonstrou preocupação com a saúde de Júlio e o apoiou em várias etapas de sua reabilitação. Em uma ocasião, ela até o acompanhou a uma clínica para garantir que ele recebesse o tratamento necessário. No entanto, as feridas emocionais causadas por anos de conflitos deixaram uma lacuna insuperável na relação. A vida amorosa de Chávez não terminou com sua separação de Amalia. Durante seus anos de pico, manteve relacionamentos com diversas figuras públicas, algumas das quais foram objeto de intensos rumores e especulações. Um dos romances mais comentados foi com a atriz Salma Hayek, que na época estava começando sua carreira na televisão mexicana. Embora os dois nunca tenham confirmado oficialmente o relacionamento, fotografias e depoimentos da época sugerem que compartilhavam uma ligação especial. Chávez também teve relacionamentos com outras celebridades, como a apresentadora Yolanda Andrés, o que alimentou ainda mais a atenção da mídia em torno de sua vida privada. No meio dessas relações, Chávez conheceu Miriam Escobar, que se tornaria sua segunda esposa. Miriam entrou na vida de Júlio em um momento de profunda crise pessoal, quando ele buscava desesperadamente estabilidade emocional e apoio para superar suas dependências. Diferente dos relacionamentos anteriores, Miriam teve um papel fundamental na recuperação de Chávez, oferecendo um ambiente de compreensão e motivação. O impacto das dependências. Embora Júlio César Chávez tenha alcançado o topo do mundo do boxe, suas dependências de álcool e drogas o arrastaram para um abismo pessoal que quase destruiu tudo o que ele havia construído.
Este capítulo sombrio da sua vida é tão revelador quanto doloroso, mostrando como até os maiores campeões podem sucumbir aos demônios internos. Durante seus anos de maior sucesso, quando parecia invencível no ringue, Chaves vivia uma realidade completamente diferente. Fora dele, o estresse da fama, as expectativas do público e a pressão constante para manter seu invicto. Ele acabou buscando refúgio no álcool e, posteriormente, na cocaína. No começo, o consumo parecia algo controlado. Uma fuga ocasional para aliviar a carga emocional. No entanto, com o tempo, o abuso de substâncias se tornou uma rotina que ameaçava consumi-lo completamente. Em várias entrevistas, Chaves descreveu como sua dependência começou a interferir em sua carreira e em sua vida pessoal. Ele chegava aos treinos de ressaca, com pouca energia e sem a concentração que o caracterizava nos seus primeiros anos. Apesar de sua capacidade de continuar ganhando lutas, seu corpo começou a mostrar sinais de desgaste. No ringue, sua velocidade e resistência não eram mais as mesmas. E fora dele, suas relações familiares e de amizade estavam se deteriorando rapidamente. O ponto mais crítico chegou quando Chaves vomitou sangue depois de uma noite de excessos. Esse episódio, segundo ele mesmo relatou, foi um alerta que o levou a buscar ajuda. No entanto, as recaídas foram frequentes e o caminho para a recuperação acabou sendo mais complicado do que eu esperava. Eu achava que podia com tudo, mas estava enganado. As drogas tiraram o controle da minha vida. Ele confessou em uma entrevista. As dependências de Chaves não afetaram apenas sua saúde física e mental, mas também sua economia. Embora tenha acumulado uma grande fortuna durante sua carreira, o dinheiro se esvaía rapidamente devido aos gastos com substâncias, festa e mais decisões financeiras. Em um momento, ele chegou a estar à beira da falência, o que agravou ainda mais sua desesperação. E isso o empurrou para um ciclo vicioso do qual parecia não haver saída. Uma paranoia típica dos efeitos da cocaína. Reabilitação e recuperação. Depois de anos lutando contra suas dependências de álcool e drogas, Júlio César Chaves chegou a um ponto crítico em sua vida, onde a única opção era buscar ajuda ou perder tudo. A reabilitação marcou um novo começo para o campeão, que encontrou nesse processo a força para enfrentar não só seus demônios pessoais, mas também as consequências de anos de excessos que deixaram cicatrizes profundas em sua saúde e em suas relações. O primeiro passo para a recuperação foi aceitar que ele tinha um problema, algo que não foi fácil para alguém acostumado a projetar uma imagem de invencibilidade. Em várias entrevistas, Chaves relatou como chegou ao fundo do poço em várias ocasiões, incluindo uma tentativa de suicídio que ele evitou no último momento. Esse ponto de inflexão o levou a entrar em uma clínica de reabilitação, embora inicialmente tenha feito isso sob pressão da família. Eu não queria estar lá, sentia que não precisava, mas depois entendi que era minha única chance de viver. Ele admitiu. A primeira etapa do tratamento foi especialmente difícil para Chaves. Ele enfrentou a abstinência, a introspecção e a vergonha de reconhecer como suas decisões afetaram aqueles ao seu redor. No entanto, com o tempo, ele começou a aceitar o apoio dos profissionais e de seus colegas em recuperação. Esse ambiente lhe permitiu refletir sobre sua vida e compreender que o processo de cura era tão desafiador quanto qualquer luta que ele tivesse enfrentado no ringue. Ao longo de sua reabilitação, Chaves percebeu que a dependência não era apenas um problema pessoal, mas uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Essa compreensão o motivou a usar sua plataforma como figura pública para educar e ajudar outros. Ele fundou várias clínicas de reabilitação no México, onde compartilha sua história com pacientes e famílias que enfrentam situações semelhantes. Para ele, essas iniciativas não são apenas um ato de serviço, mas também uma forma de redimir seu passado e dar um novo significado à sua vida. Finalmente, Chaves, em seus centros de reabilitação, implementou uma rotina de exercícios baseada no boxe como parte do tratamento para seus pacientes. Acredita firmemente que a disciplina e os valores que aprendeu no ringue podem ser ferramentas poderosas para superar as dependências.
Esse enfoque foi bem recebido e contribuiu para o sucesso de muitos pacientes em seus programas.